Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, o que eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque o meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Hoje toda a igreja celebra o dia de São Simão e São Judas Tadeu, os dois irmãos que foram assassinados por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós também somos convidados e convidadas a sermos fiéis ao projeto de Jesus. Lembrando que antes de sermos formados dentro do seio da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e Ele já tinha nos consagrado. E por isso é que nós somos convidados a arriscar a nossa própria vida para fazer com que o reino de Deus aconteça, um reino de justiça, um reino de amor. E a gente é convidado mais uma vez e mais uma vez deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Não é que o pai, a mãe, os irmãos nos atrapalham, não. Mas lembrando que o projeto de Deus é bem maior do que qualquer pessoa, do que qualquer lugar, do que qualquer bem. Né? Então a gente precisa dizer sempre sim a Deus. E ele cumpre sempre com a promessa que ele fez. Quando ele diz, o próprio canto diz, e é bíblico, né? Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. E é hora de lutar, né? Porque o nosso povo sofrendo está. Lembrando que o nosso povo continua sofrendo e que precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Meu irmão e minha irmã, São Judas Tadeu, ele é muito conhecido na Igreja Católica como o santo das causas impossíveis, daquelas causas assim bem difíceis que o ser humano não dá conta. Então, vamos pedir a São Judas Tadeu que interceda a Deus, né, por nós, né, que interceda a Deus por nós. Queremos nesse momento trazer presente todas as nossas necessidades, os nossos desejos. Vamos fazer agora, nesse silêncio profundo, os nossos pedidos, trazer para a nossa oração, né, as nossas necessidades, os nossos desejos, pessoas que amamos, que precisam muito, né, das nossas orações. Queremos rezar agora, neste momento, pela Ana Gabriela Rodrigues, pelo Miguel Barros, pela Lara Maria Rita. Também vamos entregar no colo de Deus Tereza Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, a Milena Coelho, também a Maroli, a Dona Oresina Maria Solange Oliveira, a Joana Lucivânia Martins, a Maria Isabel Dias, a Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, o Jorge e a Cristina, lá de Guanambi, o seu Francisco do Terço, a Lúcia Maria da Silva, a Leila Juraci Júnior, a Lurdinha, a Carla Graciene Solposto, Silva Solposto Reis, a Francimado Pedro Raimundo, a Antônia da Silva Lima, também rezando pelo Cosme,
pela Neuza, pelo Tiago Leite, pelo Marcos Vinícius, pela Lucinéia Costa, Marlene e a Nilda lá do Pedro Raimundo. Queremos também trazer presente todas as comunidades que têm como padroeiro São Simão, que tem como padroeiro São Judas Tadeu. Quero rezar pela minha comunidade, aqui onde eu moro, o padroeiro da comunidade é São Judas Tadeu. Vamos também trazer presente todas as pessoas doentes que nesse momento estão nas UTIs, estão internadas nos hospitais, e trazendo, também os cuidadores, as cuidadoras. Queremos rezar também pelos nossos idosos, pelas nossas idosas. Que o Senhor nos abençoe neste momento, já nos preparando para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou no lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos, nesse primeiro momento, lembrar que Jesus foi para a montanha. A gente precisa guardar bem esse lugar, a montanha. Nós já sabemos que a montanha é o lugar do encontro com Deus. É Deus que desce, e o ser humano que sobe. E aqui acontece o encontro. Na montanha acontece o encontro. E Jesus costumava, sempre quando ele tinha que tomar alguma decisão importante, ele costumava subir a montanha para conversar com o Pai. E aqui o texto diz que ele passou toda a noite em oração. Ele rezou toda a noite. E ao amanhecer, ainda na montanha, ele vai chamar alguns discípulos. E aí ele vai dar o nome de apóstolo. E ali ele escolhe 12. Ele escolhe 12 e chama cada um pelo nome. É interessante observar que Jesus escolhe e ele chama cada um pelo nome. O nome aqui é significativo, Ele chama pelo nome. E tenho certeza, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que ele também. E é bom nesse momento a gente aguçar os nossos ouvidos para que a gente escute bem Jesus chamando o meu nome, chamando o teu nome, pronunciando o teu nome e dizendo que você também tem uma missão muito importante aqui na Terra. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, nós temos uma missão aqui na Terra. A gente só precisa descobrir qual é a minha, a tua missão. Lembrando que Jesus chama pelo nome. E é interessante que Jesus, ele não erra, justamente por quê? Porque ele
Ele não faz as coisas assim, ó, de supetão. Lembre-se que antes dele chamar os discípulos, os apóstolos, ele sobe a montanha, ele passa a noite em oração. E aí, ao amanhecer, aí sim, ele vai escolher 12 entre tantos outros discípulos. Ele escolhe 12 para ser seus primeiros colaboradores. Ele chama pelo nome. E se a gente olha no Evangelho, me chamou a atenção um detalhe. O primeiro que ele chama é justamente Pedro, né? É justamente o Pedro que depois, é claro, no momento lá do sofrimento de Jesus, ele vai negar Jesus. E o último que ele chama, se a gente olhar no Evangelho pela lista, é justamente aquele que vai trair, Judas Tadeu. E no meio tem todos os outros discípulos, Judas Tadeu não, Judas Iscariotes, ou seja, Judas o traidor. Porque Judas Tadeu está ali no meio. Esse levou a sua missão até o fim. Por isso ele foi também assassinado como o mestre, né? Ele foi um daqueles que foi para, né, outros países, que anunciou a palavra, e por isso ele foi, segundo a história, ele foi decapitado, né? Ele sofreu muito, né? Foi assassinado, né? E aí é interessante, me chamou a atenção isso no Evangelho, né? Pedro, aquele que seria depois, né, certamente o mais velho do grupo, e aí depois, por último, ele chama Judas o traidor. E aqui me chama a atenção, que a gente pode também rezar muito, quando eu sempre falo que a nossa oração deve ser acompanhada da ação. Olha só, Jesus subiu a montanha com seus discípulos, ele faz a escolha, e é interessante que o Evangelho depois vai dizer que Jesus desceu da montanha. E ele desce da montanha juntamente com os seus apóstolos e ele vai para a planície. Ele desce da montanha, ele reza, ele desce da montanha e ele vai para a planície. É interessante que também nós, quando a gente sobe para a montanha para rezar, ou seja, quando a gente tira aqueles nossos momentos de oração, aqui a montanha, entre aspas, é um lugar simbólico, aqueles momentos que eu tiro que eu me retiro mesmo, pode ser no meu quarto, na minha casa, no lugar lá da minha casa, eu vou rezar. Pode ser na igreja, né? Eu rezo, mas a gente precisa fazer esse movimento. Qual é o grande problema? E aí a gente pode rezar também, trazer presente. É que às vezes a gente sobe para a montanha, a gente reza, mas a gente não desce. A gente continua na montanha e quer continuar na montanha o tempo todo. Porque lá ninguém me incomoda, porque é muito bom, porque é tranquilo. Então eu quero continuar na montanha o tempo todo. Eu não desço. Lembre-se que Jesus desceu para a planície, para um lugar plano. E ali, olha só, ele se encontra com Deus na montanha e depois, é claro, com seus companheiros, ele desce da montanha. E quem ele vai encontrar? Aí ele encontrou numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo e de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Sidônia, de Tiro e assim por diante. Ou seja, ele vai se encontrar com pessoas de todas as raças, de todas as nações, pessoas também pagãs. Então, ele se encontra com todas essas pessoas que têm sede dele. Por isso, essas pessoas que vieram para ouvir, para escutar Jesus e também para serem curadas dos seus males, de suas doenças. Eles foram aqui diz o texto, foram para ouvir Jesus e serem curadas de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados, ou seja, que estavam sofrendo muito, foram ao encontro de Jesus para serem curados. E o texto termina dizendo que toda a multidão, olha que interessante, toda a multidão procurava tocar. Tocar, gente, porque o toque, ele é muito importante. Então, se você tem alguém doente, né, você toque nessa pessoa, porque o toque faz a diferença na vida da pessoa. Às vezes, a gente vai perdendo muito essa dimensão do toque. Ela é muito importante, ela é curativa mesmo. O abraço é curativo, o toque é curativo. E aí todas as pessoas que estavam com problema de saúde ou com outros problemas, procuravam tocar em Jesus, porque uma força saía dele
e curava a todos. Uma força saía deles e curava a todos. Lembrando que quando Jesus envia os seus discípulos, né? Quando ele envia os de 2 a 2, ele faz algumas recomendações que não levem nada pelo caminho, e aí por diante, mas ele diz, onde você chegar, deseje a paz, né? E cure os doentes, cure as pessoas. Também nós, meu irmão, nós temos também esse poder da cura, ou seja, quando eu olho para alguém com muito amor, com muita ternura, com muito carinho, a pessoa sente essa energia que sai de mim, essa coisa boa, né? Eu estou lembrando agora aqui esses dias eu entrei numa lojinha pequenininha, né, para comprar uma peça de roupa, e a mulher dizia assim, eu não tenho aqui, mas eu vou buscar no depósito. O depósito ficava num outro lugar. E a mulher simplesmente dizia, a senhora pode olhar para a minha loja? Eu achei tão estranho, né? Porque aqui em Petrolina, cidade grande, a gente sabe que toda hora acontece essas coisas. Tá bom, eu fico, né? E ela me deixou na loja sozinha, né? Fiquei na loja um tempão esperando, né? Quando ela voltou, me chamou a atenção, porque não é comum, né? E aí ela olhou para mim assim, aí disse assim, irmã, não, irmã não, ela só olhou para mim, porque eu nunca nem vi aquela mulher, e ela também nunca me viu, né? E aí ela só olhou para mim e disse assim, a senhora transmite uma paz, uma coisa boa. Aí eu olhei para ela e disse assim, foi por isso que você me deixou aqui sozinha na loja, com tudo? Ali tinha tudo, tinha celular, tinha... Tudo, tava tudo ali, muito ali, na verdade é um pontozinho, né, pequenininho. E aí eu disse assim, foi por isso que você me deixou aqui sozinha, você, né, a gente sabe que hoje em dia não dá para confiar. Ela disse assim, e eu fui muito tranquila, e demorei, porque quase não encontro a peça de roupa, né, quase não encontro, demorei bastante, mas eu tinha certeza que eu podia confiar na senhora. É interessante que são coisas que acontecem no dia a dia que são toques de Deus, né? E que a gente precisa cultivar isso, né? A gente precisa rezar para que as pessoas, ao encontrar com a gente, também sintam essa coisa gostosa, né? E eu também tenho sentido muita gente, né? E às vezes não precisa saber ler nem escrever, essa coisa que a gente acha que tem que andar toda arrumadona, toda bonita, né? Andaria porque eu ando muito simples, né, gente? E aí, então não precisa disso, mas a gente precisa carregar dentro de nós o amor, o carinho, a ternura, o olhar, ele é muito significativo, o toque é muito significativo. Às vezes a pessoa não está precisando de comida ou de coisas materiais, mas na maioria das vezes, ela está precisando de quê? De ser olhada, de ser amada, né? Às vezes está precisando de um sorriso, de um toque, né? Um toque de mão, né? Do pegar, colocar a mão no ombro. No momento, às vezes, que a pessoa está ali, né? Com a vontade enorme de chorar. E ali a gente pode emprestar o nosso ombro, né? O nosso colo, para que as pessoas também se sintam bem. Então eu acredito que Jesus, ali, pelo Evangelho, que Jesus ao chegar perto das pessoas, ele transmitia essa confiança muito grande, esse amor e esse carinho. E aí você pode me dizer, mas eu não sou Jesus. Sim, mas Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele disse, e quando ele também nos envia, né? Aonde você for, leve a paz, ofereça a paz para as pessoas e cure todas as pessoas doentes, né? Esse é o mandado de Jesus. Jesus jamais iria mandar os seus discípulos fazer isso se eles não tivessem condições. Ou seja, Jesus está dizendo, acolha com carinho as pessoas. Não custa nada você tratar bem as pessoas. Não custa nada você falar com ternura. Não custa, gente. É claro que a gente precisa fazer um treinamento. A gente precisa subir constantemente a montanha. E quando eu subo a montanha, eu devo descer transformada. Não dá para ir para a montanha e descer xingando, chutando tudo que vem pela frente, sendo mal educado, mal educada. Não dá. Não dá, não dá. Não dá para ir para a igreja e quando chega em casa, chega quebrando tudo. Isso não existe, né? A não ser que eu não reze, né? Que eu vá lá para a igreja simplesmente fazendo de conta, né? Então não dá para eu fazer o meu momento de adoração e daí quando saio dali eu não sou capaz de olhar para alguém, não sou capaz, né, de cumprimentar alguém, de ser educada com as pessoas. A educação faz muita diferença. Basta saber que quando a gente vai em algum posto de saúde ou em alguma clínica que as pessoas nos tratam bem, nossa, é outra coisa, né? Dá vontade de ficar ali, né? Então, que a gente nesse momento aprenda com Jesus, né? Que a gente seja essa presença boa na vida das pessoas. Que o Senhor, meu irmão,
e minha irmã nos abençoe nesse dia de hoje. E que de nós saia essa força que cura, né? Essa força que ajuda as pessoas a viverem melhor, que ajuda a devolver às pessoas a esperança. Que sejamos caridosas, que sejamos caridosos, que sejamos amáveis, ternos com todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.